Opa! Olá pessoal, como é que estão? Tudo bem? Começando aqui a live da Múltipla, né? Hoje temos um assunto muito bacana, né? Uma convidada super especial, que é a Leda Chiaparini. Logo, logo ela está entrando aqui com a gente, né? E com certeza um assunto muito bacana também. A gente vai falar um pouco aí de como o empresário pode sair do operacional, né? Como pode parar um pouco com essa coisa de não tem tempo para nada, fica muito atarefado, fica muito com muita coisa ali na cabeça e acaba deixando passar muitas oportunidades, né? Então a gente vai falar um pouco aí sobre esse assunto. A gente vai debater aí com a Leda Chiaparini, que é uma consultora muito conceituada, há 17 anos aí atuando como consultora, né, Leda? A Leda já está por aí, daqui a pouco eu vou chamar ela. O pessoal está entrando, Fabi, Patrícia, Isa já estão por aí. E na verdade esse tema de hoje é um gargalo muito, é uma dor, né, que muitos empresários têm de não saber como sair do operacional, de como se dedicar às outras partes que realmente interessam, que realmente vão fazer a empresa crescer, né, vão fazer a empresa ter sucesso. Então a gente vai falar um pouco de tudo sobre isso hoje, não é mesmo? Bom, eu vou chamar aqui a Leda, deixa eu convidar ela. Só um minutinho, gente. Vamos, se vocês quiserem aí tá batendo um papo aí no chat, vamos conversando. Leda para ela estar participando com a gente. A Leda aí que atua consultora organizacional. Opa, oi Leda. Boa tarde, Wendel, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? E você? Tudo bem, graças a Deus. Então, Leda, bom, Leda, se apresenta aqui pra gente, eu já comecei, deixa eu ajeitar aqui. Peraí, ao vivo é assim mesmo, Meio que gente. tá cortando o áudio. Eu acho que é bom a gente colocar o fone, né? Isso. O meu fone, eu acho que ele não tá aqui agora. Como é que tá o meu áudio aí, gente? Tá beleza? Tá ruim? Tá para entender? Tá me Pronto. ouvindo agora, Leda? Sim. Tá ok? Bom, Leda, se apresenta para a gente, então, fala um pouco sobre o seu trabalho, fala um pouco de você para aqui, para o pessoal te conhecer. Eu já te conheço há algum tempo, né? A gente já é parceiro em alguns negócios aí, mas se apresenta para o pessoal te conhecer também. Então, pessoal, meu nome é Leda Chiaparini. Eu atuo como consultora na área de gestão organizacional. Faço treinamentos, palestras também, desenvolvimento de equipes e trabalho com coach empresarial. O coach ele vem para apoiar o empresário na tomada de decisão, para ele ser mais assertivo e buscar o autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é importante em todas as áreas da nossa vida. E hoje o tema que o Wendel propôs, né, para a gente discutir aqui, a gente vai falar muito disso também. Tem tudo a ver, porque para você ser empreendedor, primeiro seria legal você se conhecer, né? Para saber que nível que você está. Se é num nível operacional, estratégico ou administrativo, né, Wendel? Exatamente. E o Bom, Wendel já falou, né? Pode falar, desculpa, Wendel. eu ia começar a entrar aqui no tema, né? Você já atendeu aí, você é consultora há um bom tempo, né? Então você conhece bem essas dores, né, que os empresários têm, ajudam bastante eles também, acredito a resolver também muito dessas dores, mas hoje o nosso tema é meio que baseado no livro O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, né? Um livro que eu li ali já faz algum tempo, e eu acho bem interessante, que inclusive para mim foi ótimo, que me ajudou a virar a chavinha para muitas coisas, né? E no livro do Mito do Empreendedor, ele fala muito dessas três áreas que você citou agora, que é a área do administrativo, do operacional e do estratégico, né?
E como é que, Leda, dessas três áreas, quais que você acha que o empreendedor ele tem que mais estar mais antenado, vamos dizer assim, mais ligado? Que legal, ó. Primeiro eu quero fazer uma contextualização do assunto, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, né, um pouco do que a gente, por que a gente vai entrar nesses assuntos, dessas áreas, como que acontece. Todos nós temos um pouquinho de empreendedor, nós temos um pouquinho de administrador e um pouco também de operacional em nós, no nosso perfil. Por isso, às vezes, é muito legal a gente conhecer o nosso perfil comportamental, para a gente entender um pouco como a gente funciona. Por exemplo, uma pessoa que é muito técnica, ela está ali ligada no operacional, ela vai para a operação, ela vai para a execução, ele é super técnico. E essa pessoa técnica, muitas vezes, está descontente, porque tem um chefe lá que é um empreendedor que é muito inovador, que vem cheio de ideias, né? Então ele está o tempo todo buscando inovar, buscando soluções diferentes, e aí o técnico está ali, mas gente, eu precisei tanto tempo para ficar pronto para isso, ele já vem com outra coisa que eu vou ter que me especializar de novo, e fica naquele, né? Não aguenta essa pressão. O administrativo é aquele que já vai pôr tudo ali no cheque, né? Para checar. Vamos ver se vai dar certo, vamos pesar os prós e os contras, né? É quem vai segurar um pouco as rédeas do negócio. E o operacional está lá na prática. Então, hoje, a maioria dos empreendedores que a gente que vê, que começa um novo negócio, até eu anotei aqui, eles têm, quer ver, ó, 10% de empreendedor, desse perfil empreendedor inovador, 20% do administrativo e 70% do técnico. O que significa isso, gente? Significa que quando eu sou muito técnico, eu sei fazer. E até ele fala assim, você tem que entender do negócio e de negócios, que é uma diferença. Então, como que é isso? Eu entendo do negócio, eu sou cozinheira, eu sou chefe, eu faço uma comida maravilhosa, eu vou abrir um restaurante. Só que eu não entendo de negócios, eu não sei como funciona um negócio, quais as etapas para eu abrir um negócio novo, eu não sei como que faz uma contratação, se tem que ter carteira assinada, se não tem, que tipo de empresa eu vou abrir, quantos funcionários eu posso ter. Então, olha só, vai envolvendo muitas situações para você abrir uma empresa. E às vezes esse técnico que sabe muito fazer, ele quer ser empreendedor para fugir daquelas cobranças que ele tem no dia a dia lá. Só que, lê do engano, se vocês acham que vão abrir uma empresa, vão se livrar de tudo isso. Não é, Wendel? Você sabe? Nós que temos um negócio para gerir, é tudo. Você é o técnico, você vende, você cobra, você executa se você for sozinho. Ou você pode escolher ter uma equipe para te auxiliar em tudo isso. Então, na maioria das vezes, o empreendedor, ele abre ele sozinho. Então, ele começa naquele gás, naquela ânsia de fazer bem feito, né? Com todo amor e carinho, porque ele sabe fazer. E aí, daí a pouco, ele vê perturbado com boleto, e aí tem que fazer compra, e aí hoje ele está lá atendendo, e aí não deu tempo, que ele saiu ontem meia-noite lá do restaurante, e hoje de manhã ele foi começar às 6 da manhã, e aí não deu tempo de comprar a verdura fresquinha, que estava todo mundo acostumado lá na comida que ele fazia. E o que acontece? Ele acaba fazendo uma comida com produtos enlatados. O sabor não é o mesmo. Começa a perder um pouco da qualidade daquilo que ele vinha fazendo. Porque é humanamente impossível você dar conta de tudo num determinado momento. Porque a empresa, o que a gente abre uma empresa para quê? Para ter lucro, para que ela cresça, para que ela floresça, não é? Então chega num determinado ponto que você tem que ter um planejamento. Então tá, até aqui, ó, estava na infância da minha empresa, agora ela está ficando adolescente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar respaldo para ela. Então eu tenho que pensar. Até no livro, né, O Mito do Empreendedor, ele fala muito sobre o conceito de franquia, né? A gente conhece muito assim franquia McDonald's, né? Eu acredito que é a franquia até mais famosa, vamos dizer assim, ó, mundialmente, né? E ele fala muito sobre isso, sobre construir uma empresa já como se fosse uma franquia, como se você fosse vender uma franquia dela, mesmo que você qualquer dia você nunca vá fazer isso, né? Talvez essa não seja a sua intenção, talvez você seja um empreendedor que queira realmente até o final da sua vida trabalhar com aquilo ali.
mas é muito importante construir uma empresa como se fosse uma franquia. Por que isso daí, Leda? Fala um pouco para a gente desse conceito. As franquias, elas têm padrões. É padronizado, processos padronizados. Então, no MEC, quando você entra, um novo colaborador, por exemplo, ele vai ser treinado em cima de processo, de padrão. Então, quanto tempo a batata fica, que temperatura tem que estar o óleo para fazer a fritura da batata, qual que é o primeiro passo quando chega o pedido de um determinado lanche. Então, fica muito mais fácil. E para o empreendedor também fica muito mais fácil. Por quê? Tem muitos empresários que chegam e falam assim, Leda, eu gostaria que os meus colaboradores fossem como eu, que trabalhassem da forma que eu trabalho. Só que eles são diferentes. Mas então, como você faz para que a sua equipe trabalhe como você gostaria que fosse o trabalho? Atendimento, por exemplo. Padroniza, treina. Padroniza e treina. Treina no processo que foi padronizado. E como que se padroniza um processo? Tudo começa com planejamento. Você planeja, você coloca ele em prática, você avalia se esse planejamento, se esse padrão está dando certo. Se deu certo, beleza. Mantém e coloca para todo mundo. Se não deu, planeja novamente, arrumando o que estava errado, e aí depois você padroniza. É uma ferramenta chamada PDCA, que a gente pode usar para fazer esse tipo de coisa, tá? Você consegue ter um padrão ali usando essa ferramenta. É super simples, é planejar, colocar em prática, avaliar, validar ou não. Tá? Então é uma dica aí. E outra coisa que acontece também. Aquele empresário que ele faz tudo, às vezes ele é o técnico. Tá? Ele está lá na ponta, na parte final de entrega, numa prestação de serviços. Então ele sabe muito bem fazer. Por isso que ele sabe cobrar. E aí eu pergunto, será que esse empresário está preparado para as outras etapas? Estratégica e administrativa? Ele contrata bem? Porque a função do empresário, do empreendedor, é sistêmica. O que é isso? É enxergar o todo. Eu preciso ter noção do todo da minha empresa, não só de uma área. Até para cobrar. Eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe dizia que ela tinha uma prima muito rica. E que, não, ela não era muito rica, mas ela não sabia cozinhar. E ela casou com o esposo dela, tinha muito dinheiro. Ele poderia contratar quantas empregadas ela precisasse. Só que ele disse assim, você vai aprender a cozinhar primeiro e a cuidar da casa, para depois você ter uma empregada para saber orientar ela. Faz todo sentido, né? Então, quando a gente fala nos cursos como ser um empreendedor, que dicas dá, tem características para o empreendedor de sucesso. E uma que eu falo que é a principal é o TBC, que é tirar a bunda da cadeira. Né? O empreendedor ele tem que ir para ação, mas ele tem que ter consciência de até onde ele consegue chegar. Não é isso? Por que você acha que é tão importante assim o empreendedor ele se dedicar mais ao estratégico do que mais ao administrativo e mais ao operacional, por exemplo? Porque no livro mesmo ele fala que quando uma pessoa monta algo, um negócio que ele entende muito, que ele sabe, que ele domina muito, né? E ele monta a empresa e vai trabalhar naquilo, na verdade, ele não criou uma empresa, ele criou um emprego para ele. Né? Tem muito disso. Tem chefe, né? Porque ele quer se livrar do chefe. Mas aí ele se depara numa hora que ele quer realmente, ele quer crescer, né? Ele quer ter novos resultados, mas ele acaba nesse gargalo que não consegue ter processos bem definidos, né? É mais ou menos por esse caminho aí. Por que você acha que é mais importante? A questão do empreendedor ele estar no nível estratégico é importante porque ali ele vai buscar soluções para o negócio dele. Quando ele começa a escalonar o negócio, que é o crescimento do negócio, ele precisa ser estratégico. Ele precisa estar visitando um cliente novo para abrir novos clientes para a empresa. Porque tem uma coisa que fala que é super importante também. Se algo é muito importante para a sua empresa, não mande outra pessoa fazer, faça você. Então, assim, eu julgo que esses contatos estratégicos de uma visita, por exemplo, se tem uma grande empresa que quer te contratar, você vai mandar o seu funcionário? Seria legal você ir lá. Você ir lá.
Olha só o peso que tem, não é muito maior? Fazer uma visita técnica, uma visita estratégica naquela empresa que vai vencer o seu cliente. E assim, pensar em novos produtos, alguém precisa pensar estrategicamente. E se ele se concentra apenas no fazer, no fim da linha, aquilo lá é uma coisa que toma muito tempo operacional, então ele vai ficar muito ali, focado no operacional. Então não quero dizer, não precisa saber. Porque tem muitos empresários, Wendel, olha só, empreendedores mesmo, que às vezes nem conhecem daquilo, do negócio que ele vai abrir, por exemplo. Só que ele vai buscar informações suficientes, igual a menina lá que precisou aprender a cozinhar, para poder administrar o negócio dele. Tem um case que a gente fala no curso de empreendedorismo, que era uma empresa de milkshake. Ele pegou o dinheiro da rescisão de contrato. Posso falar aqui, Wendel? Eu pedi licença. Pode, claro. Ele pega o dinheiro da rescisão de contrato dele e aí ele investe. Aí ele fala assim, o quê? Aí ele pensou, teve esse mesmo raciocínio. Bom, eu não sei fazer nada, mas todo mundo fala que comida vende. Já sei, eu vou atrás de uma franquia, porque aí eles já têm treinamento, vão capacitar minha equipe, eu vou ficar super tranquilo. Aí ele foi. Como ele não tinha muito dinheiro, ele queria uma sorveteria, mas ele não conseguia pegar uma sorveteria já reconhecida no mercado. Então ele foi, ele era muito crítico, muito analista, né? Então ele sabia avaliar, ele tinha um padrão alto de qualidade. E ele definiu um produto excelente, realmente. E trouxe e abriu num ponto estratégico da cidade. Era uma esquina onde passava muita gente. E aí começou a trabalhar, e o que ele fez? Ele pegou a mãe, as duas irmãs, um cunhado e colocou lá para trabalhar dentro da sorveteria. E ele ficou no administrativo, porque era a única parte que ele dominava um pouco. E colocou a família no operacional e no estratégico não ficou ninguém. Por quê? Ele não estava atento a isso. Ele achou que se eu fizesse ali compras, colocasse dentro da empresa, o povo vendia, acabou, estava tudo pronto, tudo bem. E aí ele fica um tempo, começa, até que vende nos primeiros dias, depois para, e aí ele pensa assim, vou fazer uma ação de panfletos. E aí ele conversa com um amigo dele que era consultor, e o amigo fala, mas panfleto, ninguém vai conhecer seu produto por panfleto. Você não faz um dia de degustação do produto? Aí ele fala assim, boa ideia. Não tinha pensado nisso. Então ele faz lá uma sexta e um sábado de 2 shakes. Um de morango e de chocolate, que eram os que mais saíam. E todo mundo adora. Tanto que depois, nos próximos 20 dias, a loja dele lá, o estabelecimento, fica lotado de gente. Só que depois começa a cair de novo. Aí o que perceberam? Perceberam que os atendentes não faziam um trabalho legal. Você pedia de chocolate, vinha de morango, demorava o seu pedido, aí entrava um outro, eu chegava primeiro, você chegava depois, você recebia o seu produto primeiro. Então não tinha padrão, não tinha um ritmo, e nem um ritmo de trabalho estabelecido. Na verdade, eles não sabiam como trabalhar, nunca tinham trabalhado com vendas. Então assim, aí a gente pergunta, o que esse empresário, onde que ele errou? E aí eu te pergunto, Wendel, onde que ele errou? O que ele poderia ter feito de diferente? Primeiramente, o planejamento, né? Acredito que o planejamento foi o essencial de tudo. E não ter colocado, não ter pensado no estratégico. Na verdade, assim, acontece muito, né? O que nesse caso você falou, que o empreendedor ele começa a fazer testes, né? Fazer teste aqui, teste ali. Não que isso esteja errado, só que corre-se muito risco de você perder dinheiro nisso, né? Sim. Talvez nesse meio tempo que ele tem ali, se ele não planejou direito, talvez o caixa que ele tinha já se foi embora, e aí a hora dele fazer outros testes, ele não tem mais esse dinheiro, né? Então acredito que vai muito por esse lado também, né? Também, e olha só, uma coisa importantíssima. Lembra que ele ficava lá no administrativo? Ele não tinha uma visão sistêmica do negócio dele. Ele não vinha para frente ali para ver como que o pessoal estava atendendo. Ele não pensava ele não inovava na maneira de fazer a propaganda, de falar do negócio dele. Então ele se fechou na casinha do administrativo e falou, bom, eles foram treinados. Joguei a responsabilidade para a franquia, eles foram treinados pela franquia. Entrou na zona de conforto, né? E validou? Não validou o conhecimento. Então aí, isso é um erro também. Então, eu vejo que o empresário hoje, ele tem que sim investir em treinamento. Ter uma equipe capacitada, competente, uma equipe de alta performance. Isso não acontece, não cai da lua, nem do céu, tá? No colo de ninguém. Isso tem que buscar. É informação, é conhecimento que tem que ser buscado.
E geralmente o funcionário não vai, quem busca é o empresário e traz para dentro da empresa. Eu já ouvi isso aqui também, ó. Leda, eu não vou treinar o colaborador, porque depois ele vai embora. Jesus, gente, cuidado com isso, porque enquanto ele está na sua empresa, ele está fazendo bem ou mal. É a sua empresa. O que a gente costuma dizer muito é para você treinar equipe, treinar processos e não treinar pessoas, né? Pessoas, porque talentos aparecem um ou outro, tal, mas como você diz, vamos dizer assim, colaboradores, vamos dizer, são como filhos. Uma hora você pode ter certeza que eles vão criar asas e vão voar, né? São raros os colaboradores, ainda mais hoje em dia, né? Hoje é raro você ver as pessoas que ficam 20, 15, 20 anos numa mesma empresa, né? Hoje em dia, os colaboradores estão muito assim, sai de uma empresa, às vezes fica 2, 3 anos, ou muito que for, né? Mas a gente sabe que uma hora ele vai voar e realmente vai alçar novos voos. E, na verdade, como colaborador, eu acho que a gente, como empreendedor, a gente já tem que até ficar feliz quanto a isso, né? Quando a gente vê um outro colaborador que vai também alçar novos voos e que isso partiu da gente. Pelo menos eu penso assim, né? Eu penso dessa forma quando um colaborador meu começa a alçar novos voos. Mas é importante para a empresa criar esses padrões para que, quando o colaborador sair, outra pessoa entre e tenha o mesmo padrão de atendimento, né? E tem que você trabalhe os processos, trabalhe a sua forma de atendimento. Na verdade, a gente preza muito isso no marketing, que é uma experiência, né? O cliente ter uma experiência ao adentrar o seu estabelecimento, ao utilizar o seu serviço, porque, na verdade, o que ele quer, desculpa, na verdade, o que ele quer é ter a mesma experiência quando ele utilizar o seu produto, o seu serviço. Seja ela atendida por você, atendida pelo seu colaborador, atendida por qualquer pessoa dentro da sua empresa. É importante ter essa experiência, né? A mesma experiência, a mesma coisa que o McDonald's. Você vai lá, toda vez que você vai comer, é o mesmo McDonald's, independente da pessoa que está te atendendo. Justamente, isso, padrão, né? Você quer ver uma coisa interessante também para as pessoas que querem buscar mais informação? Podem ler O Jeito Disney de Encantar Clientes. É um livro também que traz muito conteúdo bacana para você entender como que funciona essa questão de padrão. Tá? Então, eles têm lá na Disney a linha amarela, onde eu, Leda, estando pro lado de cada linha amarela, sou a Leda. Se eu sou um personagem na Disney, eu passei da linha, eu sou o Mickey. E o Mickey tem um padrão de ser. Não é como eu quero que o Mickey esteja hoje, ou se eu não estou legal, o Mickey também vai estar emburrado lá fora. Ele tem um padrão. E é o padrão daquilo que as crianças vão buscar lá na Disney. E a cada vez que uma pessoa que já foi volta, ela vai se surpreender com algo ainda melhor. Então, por que a gente não traz isso para as empresas, para a nossa realidade? Ah, é difícil? Não, não é difícil. É trabalhoso. Trabalhoso, mas que depois facilita tudo. É uma vez você faz e depois daí um ano você dá uma revisada, põe algum ponto de melhoria, porque sempre é bom melhorar, né? A gente não pode estagnar, achar que padrão, ficou assim é pro resto da vida, eu vou trabalhar 50 anos desse jeito. O cenário muda, as estratégias mudam e a gente tem que acompanhar isso. Mas facilita demais para você capacitar um novo colaborador. É fantástico. Tem uma passagem no livro do Mito do Empreendedor que ele fala de um hotel, né, que a pessoa chegou no hotel e ela estava muito cansada e ela chegou ali, preencheu um formulário rápido e no outro dia ela acordou, né, o carro já estava lavado, já estava tudo certo, aí enfim, eles pegaram todo o padrão do cliente. Na outra vez que ele voltou, já tinha uma balinha do sabor que a pessoa gostava, estava lá na beira da cama, o café estava na temperatura que ele gostava. Enfim, só resumindo isso daí, eles desenvolveram uma forma do cliente ganhar essa experiência, né? Toda vez ela voltar e ter essa experiência personalizada. Isso que foi legal nessa passagem do hotel, porque
a pessoa, os funcionários conseguiram, através de um checklist, né? Depois ele foi investigar por que esse hotel teve esse padrão. Aí o empreendedor falou, olha, os funcionários têm um checklist. Primeiro tem aquele formulário. Esse formulário ele é passado para todos os funcionários. E aí lá tem a bala que ele gosta, a temperatura que ele gosta do café, enfim, toda a marca do café que ele gosta. E toda vez que ele entra nesse hotel, ele tem sempre o mesmo padrão de atendimento. Isso mesmo. Aí você entrou num ponto importante, que é um sistema. Tá? O hotel ele tinha um sistema para gerenciar essas informações. Então, se eu atendo e descubro alguma coisa, eu lanço no sistema. A sua etapa que você está fazendo de atendimento, se você descobre alguma coisa do cliente, você lança no sistema. Por quê? Fica armazenado lá. Então, você chega o colaborador X, Y, Z, ele acessou o sistema, ele consegue falar. Então, ele fala assim, que bom, senhor Wendel, que o senhor voltou, né? Saiba que nós estaremos te atendendo, atendendo suas necessidades, que seu café marca tal está te esperando lá no quarto. Ou que aquela balinha de menta que o senhor gosta está lá no seu travesseiro afofado, assim como o senhor gosta também. Olha só, gente, então muda tudo. E aí, o que a gente vê em muitas empresas? Não tem sistema. Até a gente discutiu isso a semana passada num curso. Às vezes compra um sistema que não é adaptado para a realidade dele e fica aquele tipo puxadinho que você vai fazendo na sua casa, uns puxadinhos assim, umas emendas. Não tem plano, não tem projeto para aquilo acontecer. E aí o sistema às vezes não atende, ou se atende meia boca, acaba tendo que fazer planilhinha, Excel e um monte de controles extras, isso também toma tempo. Então você pensa lá o administrativo, se ele tiver um sistema que funciona bem, vai conseguir gerenciar melhor. Então tudo é uma engrenagem numa empresa. A gente precisa fazer ela rodar, girar e não ficar capenga assim, sem conseguir girar. Né? E como que eu sei? Avaliando o atendimento, falando com o seu cliente, percebendo as reações, percebendo no pós-venda, percebendo se você fidelizou ou não aquele cliente. Então faz todo sentido isso, porque a gente tem que estar atento. Além disso, ele fala de um modelo de negócio como uma franquia, que você já falou, que ele fala que é a virada de chave, né? Porque assim, se você começou individual lá, pequeno, beleza. A partir do momento que você começou a escalonar, você tem que fazer essa virada de chave, que aí é modelo, né? Você tem que permitir que essa empresa caminhe sozinha. Outra dor de um empresário. Tá, ele tá legal, a empresa já tá gerando, né, um financeiro bom, assim, ele tá contente, mas ele não consegue sair de lá. Aí a família, pai, vamos viajar, mãe, vamos viajar? Não posso largar a empresa, se eu largar, fecha as portas. Ninguém sabe lá se virar sem mim. Quantos empresários a gente vê que não tira férias há anos, né? E isso é legal? Pra que você tá ganhando dinheiro, então? Não é? Acabando com então, a sua saúde, né? E sem aproveitar. Ah, se é isso que é ser empresário de sucesso, eu não tô afim, não. Né? Então vamos pensar. Bom, vamos dar aqui algumas dicas práticas, então, para o empreendedor sair dessa bola de neve que é sair do operacional, né? Vamos lá. Primeira dica que você dá para o empreendedor para ele sair do operacional. Modelar. Modelagem de processos mesmo. Ele vai, então, traduzir a maneira que ele quer que seja feito num tipo de procedimento, que pode ser escrito, pode ser com fotos, entendeu? Se tem um processo ali, por exemplo, de fabricação ou um serviço, você pode fazer um procedimento operacional padrão, chama POP. Se você buscar na internet, você vai encontrar modelos de POP, tá? Com esse procedimento, você coloca as características de como você gostaria que fosse feito. Então, por exemplo, atendimento, né? A entrega de um produto, você lá numa venda, por exemplo, que o seu vendedor, como ele vai fazer a venda, quais argumentos ele vai usar na venda, o que ele vai oferecer, ele tem que entender de cada produto, então isso tem que estar desenhado, tem que estar descrito, como que é cada produto, como cada serviço funciona dentro da sua empresa. Primeiro passo, mapeou. Depois, treinar. Treina os colaboradores nesses processos, treina e valida. Não adianta falar, hoje eu fiz treinamento, vai lá gente, faz, valida. Como que eu valido, Leda? Observa como está sendo feito o serviço, observa como está sendo entregue ali no atendimento, coloque uma pesquisa de satisfação,
com o seu cliente para você validar, é uma forma de validar. Tá? Eu tenho preocupação, não sei se o meu cliente está satisfeito, porque às vezes eu acho que não, vamos fazer uma pesquisa. Através da pesquisa vem esse resultado. Né? Ou no boca a boca, conversando com o cliente, tenha consistência na execução. Define o que deve ser feito e mantenha a consistência de execução, né? Para você continuar com o padrão acontecendo. Porque a consistência vem de seguir padrão. Se de repente eu tenho um padrão, mas ninguém usa, o que está adiantando? Não está adiantando nada. Né? Os negócios fracassam porque abandonamos algumas áreas. Então, outra dica importante. Entenda do todo do seu negócio. Não adianta você só entender do operacional, ou do estratégico, ou do administrativo. Você tem que entender do todo. Como que eu entendo do todo? Esteja presente nas áreas. Faça parte dos times. Sinta como a coisa acontece. Comunicação. Porque, gente, por exemplo, é muito importante, né? Importantíssimo. E se você, desde que eu me conheço por consultora, que eu vejo isso, falha na comunicação. E aqui a gente não sabe se comunicar, a comunicação aqui é péssima. Isso não mudou. Com tantos meios de comunicação que nós temos hoje, não mudou. Por quê? Porque às vezes eu me comunico de uma forma que não é a forma que você entende. Olha onde que a gente chega. É complexo. Eu preciso conhecer a sua forma de absorver conhecimento para eu poder ser assertiva com você. Mas e como eu vou fazer isso? Eu não tenho bola de cristal. Mãe de Iná vai ter que vir aqui? Não, nada disso. Você pode fazer uma análise comportamental, né? É uma ferramenta simples e que te traz um resultado fantástico. Por quê? Porque você começa a conhecer. Se conhecer melhor em primeiro lugar. E depois conhecer a sua equipe. Alta gestão. Que a gente fez uma análise comportamental e é muito bom, pessoal. Super recomendo. Alta gestão, esquece, você não vai conseguir se você não tiver essa empatia de se colocar no lugar do seu colaborador, você como gestor, entendeu? Tem que entender. E geralmente as equipes vão funcionar sendo diferentes, onde um complementa o outro. Porque se, por exemplo, lá existe um perfil executor que é dominante, né? Se ele é muito alto, às vezes ele é até grosso e tal, mas é o trator para trabalhar. E aí eu tenho que pensar, vou pôr um planejador aqui com ele, porque o planejador vai ajudar ele na ação. Né? Se eu coloco 2 tratores ali, um vai atropelar o outro. Então, olha só que interessante, a gente poder gerir a equipe dessa forma faz muita diferença. Quando você fez a análise... É como um jogo de xadrez, né? Você coloca as peças estrategicamente nos lugares certos. E as peças, que são as pessoas, que são importantíssimos para a gente num negócio, elas vão se sentir melhor. Porque elas vão entregar mais resultados. Wendel, eu já vi muita coisa também de funcionários serem desligados da empresa porque a empresa fala assim, não se adaptou, não encaixou na empresa. E às vezes sem perguntar para eles. Então eu gosto de aplicar uma ferramenta que é durante o período de experiência, onde o colaborador, o novo colaborador, ele faz uma análise também. Não só ele é analisado, ele também analisa as situações da empresa, onde a gente vai questionar se ele teve todas as informações que ele necessita ou se falta alguma. Se falta, qual seria essa informação, com quem ele poderia tirar essa dúvida. Então, assim, de 0 a 10, quanto ele está contente com a liderança que ele tem, quanto essa liderança agrega para ele, quanto ela ensina, quanto ela orienta no que ele deve entregar. E muita gente entra e o empresário tão afobado, com tudo despencando na cabeça dele, que ele não tem tempo nem de orientar. Ele fala, vai vender, vai vender. Mas como? Vou vender como? Olha o outro que está vendendo. Olha, gente, então se o outro já não está no caminho certo, ele já vai pegar os erros do outro e aí pronto, danou tudo. Uma coisa que eu vejo muito nesse sentido é que o empresário fala, poxa, mas era só ir lá e atender o cliente, é óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Precisa também ser colocado no preto no branco, vamos dizer assim, documentado. Precisa ser documentado também, justamente porque, como você disse, cada pessoa pensa de uma forma, tem suas preocupações de uma forma, e a gente está lidando justamente com pessoas, né? Por mais que a gente esteja falando de processos, mas tem esse diferencial que são pessoas também tem sentimentos, também tem, mas claro. Justamente eu imagino, quando a gente tem processos,
a gente não deixa justamente essas variáveis tomar conta do atendimento ali, de prejudicar o negócio naquele momento, né? Isso aí, porque aí você se torna mais assertivo, né? Leda, mais alguma dica prática para o empreendedor sair do operacional? Eu acho que essa é a principal, né? A principal, estruturar e ter uma equipe, né? Porque sozinho também, se ele cresceu, chegou num ponto ali, é importante que ele, sim, tenha pessoas trabalhando com ele. Acho que é isso. É legal, assim, também, talvez só recapitulando, né? Quando você for iniciar uma empresa, você já visualizar lá na frente como ela vai ser. E já começar esses processos a partir de agora, né? Que é justamente esse conceito de franquia e tal, para que tudo ocorra, trabalhe sem você precisar ficar ali 100% do tempo, né? Então, isso é bacana. Aliás, assim... A gente pode falar, então, para aquela pessoa que está aqui ouvindo a gente, que tem vontade de empreender e não sabe ainda por onde começar, né? Então, ainda não tem um negócio, mas gostaria de empreender. Então, que primeiro ele faça um planejamento do negócio dele. E a gente tem algumas ferramentas para isso. Tem uma ferramenta chamada Canvas, que você encontra na internet, que você consegue fazer uma fotografia do seu negócio. Pensando o que você vai entregar, como você vai entregar, quais vão ser os meios de distribuição, quem vão ser os parceiros desse negócio, né? Qual é o segmento de cliente, qual é a persona que você vai atender, né, Wendel? Que você entende muito disso, que assim, a gente precisa identificar para quem a gente vai vender, para quem é esse negócio, né? E hoje a gente tem algo aí que não é mais nicho, não, que eles falavam cliente, como que era antigamente? Público-alvo. E agora a gente fala de persona, né? Porque é mais detalhado, é mais específico. Você chega até identificar assim, que tipo de idade tem, se é homem, se é mulher, esse público, né? O que ele gosta, como que ele trabalha, quanto ele ganha, onde ele mora, como ele vive, né? Para onde ele sai, o que ele come, o que ele gasta, né? Tudo isso. A gente consegue detectar perfis de comportamento, né? Também assim, não igual o coach, mas mais uma jornada de compra, como essa pessoa compra, como ela pensa sobre aquele produto, aquele serviço, aquele mercado, né? Então a gente consegue mapear isso daí também, né? Depois que você faz esse desenho do negócio, você tem que entender um pouco de finanças e da parte administrativa do negócio. Então, buscar informações, porque assim, muitos também empreendedores começam misturando tudo. Não tem uma conta específica para a empresa, não sabe quanto gasta na vida pessoal, familiar, ele embola. E aí, daqui a pouco, ele vê, nossa, eu não tenho mais dinheiro nem para pagar minhas contas, nem na empresa, o que será que aconteceu? Então, vai lá no caixa e fala assim, pega R$100 aí, vamos comprar uma pizza? Pega ali no caixa. Não dá baixa, não coloca isso como prolabore dele, ele não definiu o prolabore dele. Então, são pequenas coisas, mas que lá na frente fazem uma grande diferença. Então, tem que estar atento a pequenos detalhes ali na estruturação de negócio. Tem muita gente que está com o negócio funcionando e às vezes nem tomou consciência disso. E vai falar assim, isso aí é bobeira, estão falando bobagem. Olha aqui, meu negócio já tem 4 anos e eu estou aqui. E aí, uma vez eu perguntei para um empresário em Cuiabá, que tinha uma escola, eu falei assim, vocês devem ter muitos indicadores, muito controle, né, disso tudo aqui. Ele falou assim, tem nada. Aqui é assim, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Não tinha noção. Então hoje ele achava que ele tá rico porque a conta tinha bastante dinheiro, mas amanhã caía os boletos, tudo estava pobre. Não tinha planejamento. Então é essa sensação mesmo, tô rico, tô pobre. E aí? É isso que você quer pro seu negócio? Quem não sabe medir, aprende a mentir. É o efeito sanfona, né? Vamos dizer assim. Das finanças, né? Mesmo. Leda, eu acho que explanamos bem, né? Aí o pessoal que tá aí no chat, se vocês tiverem qualquer pergunta aí, pode tá falando, qualquer comentário, tá? Leda, fala um pouquinho pra gente do 5S, do seu trabalho como coaching. Fala um pouquinho pra gente desse seu trabalho aí também. Falo sim. Nós temos, tá? O Wendel falou ali no começo que nós temos uma parceria. Eu e o Wendel, nós desenvolvemos um curso online de 5S, que é uma metodologia que usa 5 sensos para você ter
qualidade naquilo que você faz. Porque a gente está falando de atendimento, né? E o 5S ele é muito importante. É a base para você ter qualidade no seu negócio. Então, ele vai tratar de você organizar a empresa, de você ter os produtos ali que estão disponíveis à pronta entrega, para você saber onde eles estão, recuperar para entregar para o seu cliente, não deixar seu cliente esperando, um documento, vai cuidar da saúde física e mental dos colaboradores dentro da sua empresa, vai trabalhar com os padrões também, na padronização dos processos, vai fazer com que as pessoas entendam por que ter disciplina, né? Porque não adianta padronizar também e as pessoas dentro da empresa não terem disciplina para isso, para cumprir os padrões estabelecidos. Então, ele dá uma base forte, bem estruturada de como a sua empresa deve começar. Até lá no meu Instagram, depois se você quiser passar para eles, que tem o depoimento da Josi, né, do Terneiro Autoelétrico, que é aqui de Jales. Passa para gente o seu Instagram. É @LedaChiaparini, tá? E lá tem o depoimento da Josi, que ela fez o 5S, ela fez o curso antes de abrir a empresa. Por quê? Já vai com essa consciência, já vai com essa ideia de que tem que ser organizado. Muita gente fala assim, deixa, depois que eu mudar eu faço o 5S, que eu mudar do barracão, não sei o quê. Faz antes, porque assim você já vai deixar muita coisa que você não precisa para lá. E não precisa ter todo esse trabalho, porque se você leva as coisas tranqueira para outro lugar, ela continua lá, vai acumular. Né? Então ele traz muitas noções legais assim. O coach e a análise comportamental, que são 2 outros serviços que eu trabalho, a análise comportamental, ela pode ser usada numa empresa para trazer resultados de alta performance. Como que é usado? Onde os colaboradores fazem essa análise de perfil, porque em determinado momento da nossa vida, a gente acessa um perfil mais do que outro. O que é perfil, Leda? Nós temos 4 tipos de perfis, tá? Que é o executor, que a regra dele é fazer rápido. O comunicador, que a regra dele é estar entre as pessoas, né? Ele gosta de se relacionar. O planejador, que é um perfil mais pacato, mas que planeja as coisas. E o analista, que é aquele que quer fazer tudo muito certo. Ele não se permite fazer errado. É o perfeccionista. Então, a gente acessa os 4, mas em determinados momentos, um mais que o outro. E às vezes esse acesso muito alto também traz consequências. Geralmente, um executor alto, ele pode ser rude, ele pode ser arrogante, ele é um chefe executor, que ele é um tratorzão, ele passa por cima mesmo. Se ele tem na equipe ali muito planejador, as pessoas vão ficar melindradas, não vai fluir, entendeu? Por quê? Porque não entende esse jeito dele. Por que ele é tão grosso? Ele quer resultado, a qualquer custo. Então, assim, se você não faz, porque você é incompetente, daí que eu faço. E aí entra outra questão. Quando o empreendedor, ele é muito assim também, ao invés dele treinar aquela equipe, ele vai deixar, vai pôr ele de lado e falar, me dá aqui que eu faço. O cara começa a fazer. E aí ele vai se sobrecarregando, aí ele volta para o operacional. Olha como é muito, o que separa aí é muito fino. Então, assim, daqui para ali você pulou, você caiu no operacional de novo. Tá tudo então, não sabe delegar tudo. Não sabe, às vezes, delegar, então aí assume para ele aquilo que outra pessoa poderia estar fazendo e ele perde o tempo de ser estratégico e volta para o operacional. Então, a análise, ela apoia nesse conhecimento, autoconhecimento, conhecimento e gestão da equipe, através de competências que podem ser desenvolvidas. Pronto. A questão do coach, por exemplo, um processo empresarial do coach, pode ser para uma pessoa que está querendo abrir uma empresa e que ela precisa se organizar para que isso aconteça. E aí a gente até trabalhou com você, né, Wendel, a rota de ação, que é onde é uma ferramenta que a gente usa que dá uma direção para que você possa chegar naquele ponto desejado. E o coach, ele acelera processos e resultados. Coisas que você talvez levaria 6 meses, 7, 8 meses, você pode fazer em 2. Por quê? É através de um mix de ferramentas que trabalha com neurociência, psicologia, né, gestão, a gente consegue chegar nesses resultados antes. Essa live já faz parte daquele plano, viu? Ah, tá vendo? Que legal. Gostei. Estamos colocando em prática. Quando você tem um plano, um planejamento, então aí fala agora você. Como que isso acontece diferente? A gente se sente mais cobrado para fazer? Como que é? Me fala. Quando a gente tem um plano, a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer, seja no dia, na semana.
né? Então, quando eu não consigo fazer o que eu planejei, aí eu me sinto frustrado. O que acontece, né? Às vezes acontece uma coisa ou outra, você fica naquela correria, você não consegue fazer, às vezes, tudo que você planejou. Mas quando eu consigo fazer, realmente eu falo, poxa, missão cumprida hoje. Por isso que é legal ter Uhum. esse planejamento, saber exatamente, saber se conhecer, né? E ir em busca daquele planejamento ali que foi feito. Ter o E aí norte. você trouxe um ponto bacana, que é, não deu para fazer hoje, foi esforçado, você se esforçou, mas não deu. Às vezes tem que rever esses planejamentos, porque às vezes está muito sobrecarregado, tem muitas ações, e ele pode ser feito, colocado para amanhã, para ser resolvido, né? Sim. E também tem coisas que independe, por exemplo, hoje meu filho ficou doentinho, é um exemplo, tá? E aí, ao invés de eu fazer a live com a Leda, eu fui levar ele no hospital. E tá tudo bem, porque você também está produzindo de alguma forma. Entende? Às vezes eu tenho que ficar fazendo o almoço e fiz, meu Deus, perdi 3 horas do meu tempo no almoço, mas é para alimentar minha família e que tá tudo bem. É isso que a gente tem que começar a entender, que ser produtivo não é só entregar algo que vai me trazer um retorno financeiro. Eu era muito assim, me cobrava demais com isso, sabe? Porque eu falava, nossa, eu não produzi nada hoje. Mas eu tinha trabalhado pra caramba dentro de casa, entendeu? Mas eu me sentia uma Por inútil isso naquele que momento. Mas não pode ser assim. isso é muito importante. Por isso que é muito importante ter uma equipe e treinar bem essa equipe, né? Porque pode ocorrer, você imagina, se você fizer tudo dentro da sua empresa, se você adoece e não pode trabalhar, você tem que ficar de cama. Fecha a Você empresa. imagina, você imagina se você só a sua renda só vem daquilo ali, pronto, aí os problemas seus vão duplicar, triplicar, porque se você só tem aquilo ali, só você tem que resolver tudo, né? Wendel, a gente não está falando coisas assim que não são, que não acontecem, porque com essa pandemia, imagino o tanto de empresa que fechou por esse motivo, não é? Exatamente. Por isso que vale aí essas dicas, né? E realmente, Leda, parabéns, muito obrigado pela Eu que sua agradeço a participação oportunidade. aqui, tá? E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que estão aí no chat, né? Todos que assistiram a gente. Muito obrigado aí. Agradecer, então, o pessoal que está aqui prestigiando a gente, esteve presente nesse bate-papo. Leda, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Beijo, até mais. Tchau.